É isso aí, pessoal. Noite de sexta-feira. Hoje o nosso bate-papo será sobre isso. Sobre o Chaves. Meu convidado é o Igor Borges, do Fórum do Chaves. Olha, chegou ele. Igor já chegou, já está na área. Vou assinar para você. E vamos aí começar a nossa prosa. Parou a música. Vamos lá. Opa, como Já vai? Tudo chegou. bem? Consegue me ouvir perfeitamente? Perfeito, perfeito. Meu áudio está tudo bem? Tá saindo muito eco, não? Ok, tá show de bola. Você pode ver que eu já iniciei aqui com uma famosa BGM aqui. Eu acho que você sabe qual é a trilha, né? É a Tia Dance? Olha, vou tocar aqui mais um pouquinho. Tia Dance, eu não sei pronunciar, mas escrever na Bíblia eu sei. Exato. É Teia Dance, né? Tá aqui escrito aqui. É famosa pelo aquele quadro do Chaves que ele fala, ou melhor dizendo, no episódio, né? Que ele simula que é o seu Madruga na Vila dos Churros. Isso, exatamente. Ai, cara. Muito obrigado por aceitar o convite, hein? Nossa, eu que agradeço, cara, pela lembrança aí e pela paciência de querer me ouvir, né? Pode fazer as perguntas todas que a gente responde. Bom, vamos falar bastante sobre esta figura e outras também, né? Desse universo que é amplo. E Maravilhoso. a primeira pergunta que eu tenho aqui, Igor, fala um pouquinho como é que começou a ideia da página, do Fórum do Chaves. Assim, para a gente falar da história do fórum, a gente tem que levar em consideração que Chaves na internet existe há 22 anos. Desde 1998, mais ou menos, se fala sobre Chaves na internet, criam Uhum, sites, páginas, fóruns, né, de discussão. E o fórum nasceu meio nisso, né? Inicialmente, existiam dois sites no começo dos anos 2000, que era o Chespirito Web e o Chespirito BR. Cada um tinha um site, cada um tinha um fórum. uhum. Só que a partir de um momento, os dois donos, os respectivos donos, eles resolveram juntar, se unirem para criar um fórum único. E aí nasceu Entendi. o Chespirito. Aí, por muito tempo, o Fórum Único do X-Espírito era a referência de chaves na internet brasileira. Se você quisesse comentar sobre os seriados, era lá o local. Só que, a Entendi. partir de um tempo, houve uma separação entre a equipe, né? Porque no ano de 2008, aproximadamente, o fórum saiu do ar várias vezes, houveram algumas brigas, e com isso, parte da equipe do Fórum Único migrou-se e criou o Fórum Chaves. Então, o fórum surgiu de uma cisão. E o fórum é realmente um Entendi. fórum, né? Aquele formato conhecido na internet, onde um site ele comporta vários tópicos e subtópicos, onde se comentam vários temas. E o Fórum Chaves é espaço, onde se comenta tudo sobre o universo de Espírito e algumas coisas mais, né? Tem tópicos sobre futebol, política, televisão, cinema, tem de tudo, é um espaço bem legal. Bom, e a página já está há quanto tempo já no ar? O fórum, assim, o fórum realmente surgiu como um fórum, mas a partir, acho que de 2010, 2011, como alternativa de divulgar o fórum, foram criados canais de YouTube, Uhum. página no Facebook, no Twitter e tempos depois no Instagram. E acabou que o tiro saiu. Como é que eu posso dizer? Foi um acidente de percurso o sucesso das redes sociais do fórum, porque surgiu para ser uma divulgação do espaço e acabou que ficou mais famoso do que o próprio fórum. Podemos dizer que foi o momento do útil com agradável? Foi, perfeitamente. Poxa, muito bom, porque o papo sobre Chaves já gira em torno muito desde lá da época do Orkut, né? As Nossa, comunidades. Então, o Chaves sempre teve ali em voga, né? Chaves internet, principalmente a internet brasileira, são coisas assim que começaram juntas, né? Porque o próprio Roberto Luiz Bolanhos tinha um site já em 1998. Naquela época eu nem era nascido, para você ter uma ideia, né?
Então, o Fórum Chaves, ele surgiu muito tempo depois de que já era discutido Chaves, e mesmo assim, por conta de um trabalho muito fervoroso, conseguiu ganhar o seu espaço e hoje é referência para muita coisa que se diz respeito a Chaves. Bom, você falou que o que alavancou foi a ajuda também do YouTuber. Fala um pouquinho desse advento aí, o Instagram. Como é que bombou também nessa plataforma? No Instagram foi, creio que em 2013, criaram uma conta do Fórum Chaves, onde iriam ser postadas fotos, vídeos, tudo, curiosidades. E acabou que hoje talvez seja o principal foco do fórum no que diz respeito às redes sociais. No Facebook a gente posta muita coisa, no Twitter a gente geralmente é mais solto, a gente brinca mais, mas nem tudo que a gente publica no Facebook e no Instagram a gente coloca no Twitter, tá? E então Perfeito. o Instagram talvez seja o que a gente tem mais cuidado em postar, porque tem muito engajamento. É cada um com a sua, como eu posso dizer, proposta, de acordo com cada plataforma, correto? Isso, cada um tem um público. Cada um tem um Verdade. porque do Twitter é mais aquele pessoal que é mais extravasado, gosta de brincar mais, quer ver o fórum brincando com chaves, quer dizer, brincando com várias coisas, usando chaves como recurso, como base, né? Até hoje em dia o que mais se fala é sobre o Big Brother Brasil, né? E o fórum, muitas vezes, no Twitter, por causa do pessoal do Twitter que comenta muito Big Brother, às vezes faz uma outra postagem envolvendo Chaves. Teve um negócio do Kiko Conká em referência a Carol Conká. Tem várias brincadeiras no Twitter, é um lugar onde a gente é bem solto. Já no Facebook é uma coisa que atinge mais a massa, né? O fã Uhum. brasileiro de Chaves, o pessoal que. Posso dizer assim que o Facebook atinge mais a galera que gosta de Chaves, mas não tão assiduamente, sabe? Quer mais ver Perfeito. trecho de episódio, alguma coisa nesse estilo. E no Instagram é mais a galera que quer saber curiosidades, quer ver conteúdo inédito. Inédito não, mas conteúdo raro, assim, por assim dizer. E qual é a razão, você como um bom entendedor, que está aí à frente aí com a galera aí nessas páginas, de acordo com cada uma proposta, qual é a razão do sucesso do Chaves? O que atribui aqui no Brasil e no mundo, né? Olha, eu acho que o sucesso do Chaves, ele está muito envolvido, talvez, com a criatividade do Roberto Lucas Bolanhos, né? Creio que a maior qualidade dele era como roteirista. Os Verdade. roteiros de Chaves são universais. Eles atingem várias pessoas de diferentes formas, né? A elite, a massa, o pessoal da classe média, da classe baixa. E, bom, o Roberto, ele também tinha muito cuidado com o texto em relação como é que eu posso dizer, a materiais datados. O Chespirito tinha muito cuidado para não datar o seu texto, né? E o Uhum. texto dele até hoje é muito atual por causa disso, sabe? E eu acho que é isso, cara. Falando simplesmente assim, o principal é a criatividade do Roberto em escrever os roteiros. Tem sim outros fatores, como a questão da exibição, porque a gente sabe que Chaves parou de ser exibido desde o dia do último 31 de julho, mas Chaves Sim. é uma das séries que mais foram exibidas, né? No SBT foram tipo 26. Atemporal, né? Então, tipo, o público gosta, o público se identificou com muita coisa e a exibição perdura, sabe? Por isso que a gente quer tanto que Chaves volte à televisão, porque enquanto tiver exibição, Chaves vai estar vivo. Muito bom. Concordo plenamente. E eu queria fazer uma pergunta também. O que que você pensa a respeito do politicamente correto? Porque, vamos dizer assim, vamos colocar em partes. Aqui no Brasil, o que bombou aqui, podemos dizer, sucesso que o brasileiro tem para contar história é os Trapalhões. Aí uma vez o Renato Aragão falou numa entrevista que é impossível fazer os Trapalhões em tempos modernos. Será que refazer um Chaves em tempos modernos é zero possibilidade de acontecer?
Eu acho que cada um é cada um, né? Sobre a primeira pergunta, o que eu acho do politicamente correto? Sinceramente, eu vejo como necessário, porque há coisas que não tem como brincar hoje em dia, mas certas ocasiões perde a mão, né? Fica uma coisa um pouco exagerada, extrapolada. Eu acho que tudo é bom desde que seja dosado. E o politicamente correto é nisso, é necessário, mas sempre quando ele é bem aplicado, né? Porque querer que hoje em dia tudo seja certinho, todo mundo pense da mesma forma, eu acho um ridículo, eu acho uma tentativa de submissão ridícula. Mas sobre os Trapalhões, por exemplo, o Renato Aragão ele realmente viu isso com os anos, né? Se a gente pegar ele nos Trapalhões dos anos 70, 80, ele é ele faz todos os tipos de Verdade. piada com homossexuais, com os negros, com o pobre, com o nordestino. Agora, se você pega ele na turma do Didi, nos anos 2000, ele já faz piadas mais bobas, humor Bem físico, circense. criança. Só que assim, eu penso que cada coisa tem a sua época, né? Aquele humor que era feito com os trapalhões era né? Se fazia naquela época. Não dá para replicar hoje. Mas qual a sua pergunta se o Chaves existisse hoje, se ele ia permanecer, se ele não seria cancelado ou cancelado com CH? Eu sinceramente acho que não, porque o próprio caso dos Trapalhões, eu penso que se eles tivessem todos vivos, na ativa, jovens ainda, eu penso que eles conseguiriam muito bem adaptar o seu humor aos dias de hoje, né? Porque existe muito humor hoje em dia que não se utiliza do politicamente incorreto, mas que mantém qualidade, né? Eu acho que os Trapalhões permaneceriam com ela se eles trabalhassem nisso, né? Porque eles eram muito talentosos. Mas em relação ao Chaves, eu assim, sinceramente, o Chaves ele não tem muito o que se cancelar. Chaves não tem muito politicamente correto. Tem uma coisa ou outra, mas o público já está tão acostumado com Chaves, a imagem tá tão cauterizada, que eu acho muito difícil alguém querer cancelar Chaves se ele fosse exibido hoje, né? Exibido hoje não, produzido hoje, né? Tanto que há até algumas tentativas, né? O Grupo Chespirito, que é a empresa dos filhos do Roberto, eles estão com uma tentativa aí de fazer um novo desenho animado do Chaves, que foi muito criticado não pela questão das piadas, se são politicamente corretas ou não, mas pela qualidade, né? Eu acho que em uma obra de Roberto Gomes Bolaños, o que mais precisa ser prioridade é a qualidade de texto, qualidade técnica, sempre. Perfeito. Também a gente pode parar e analisar também que o Chaves a gente ria na forma quando era criança, na forma como é adulto também, porque há certas piadas que a gente interpreta agora com a cabeça de um adulto. Isso. Concorda? Eu acho que isso acontece com tudo, cara. Até se você pegar um filme da Disney e assistir, tem coisa que quando criança você não consegue interpretar, seja por uma questão de duplo sentido, não uma piada mais maliciosa, ou por uma questão de associação, né? Tem coisa que quando criança a gente não associa tão bem. E quando a gente cresce, nossa, abre os nossos olhos, assim, a gente às vezes passa a admirar mais aquela obra, né? Pela criatividade. E Chaves é atemporal por causa disso também, porque o Roberto, quando ele escrevia seus textos, sempre, ele não pensava em um público específico, sabe? Chaves não é necessariamente para criança, necessariamente para adulto. Ele é como um desenho animado, como o Pica-Pau, o Looney Tunes, que engloba tudo, sabe? A criança, o jovem, o adulto, o idoso. Todo mundo senta na televisão para assistir e dar risada. Eu acho que esse é também um dos grandes méritos de Chaves que faz a série ser tão reconhecida até hoje. Muito bom. Tem um pessoal escrevendo aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Olha, o Matheus disse o seguinte: todos os personagens do X-Espírito são carregados de cultura. Muito bom. Exatamente. Exatamente. Já o Pereira, ele diz o seguinte: assisti um episódio de Os Trapalhões hoje no Viva e algumas piadas chamando o Mussum de macaco ou o Didi falando sobre a camisinha que é?
com uma criança, O Didi com estava fazendo certeza piada, né? jamais seriam produzidas hoje. Né, assim, querendo ou não, eu penso que uma exibição e uma reprise não tem como você querer cortar, né? Porque é uma Verdade. coisa referente ao tempo, né? E com certeza Naquela essas época. piadas não seriam feitas hoje de jeito nenhum. Porque, poxa, tem coisa que provavelmente a gente faz agora, que a gente acha muito natural, daqui 30, 40 anos a gente reflite e pensa, nossa, como a gente era retrógrado, como a gente tinha ideias absurdas, né? Só que a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Uhum. E no caso, por exemplo, como eu citei do Renato Aragão, né? Se você pegar o Didi dos anos 70, 80 é um, o Didi que está hoje no Instagram é outro, sabe? O Renato Aragão continua na ativa, né? Fazendo vídeos, fazendo TikTok, só que agora as piadas dele são bem mais bobas, né? Entendi. Também tem uma questão que eu acho o quanto o Shakespeare é um gênio, né, à toa que foi baseado no pequeno Shakespeare. Uhum. Tem um episódio que eu acho que você se recorda que o Rubem Aguirre ficou como o homem da casa e a Florinda foi a Isso. mulher que tomava conta da casa. Enfim, é basicamente o que vivemos hoje, né? A mulher que sai para casa e o homem fica tomando Talvez conta da casa. É muito curioso também. Talvez esse seja um dos episódios que o pessoal mais identifica o politicamente incorreto, né? Porque, beleza, o episódio todo é um senhor que trabalha, Uhum. que é um dono de casa, enquanto a esposa dele trabalha em escritório, tal, gosta de futebol, bebe cerveja. E conhecendo o X-Espírito, a gente interpreta aquele texto como uma ironia, porque não era um estilo de vida que se vivia nos anos 70, né? Tanto que o final passa uma lição de moral totalmente inadequada, né? Onde o homem sai para trabalhar e a mulher tem que ir lá passar roupa. Mas é uma coisa da época, né, cara? É um humor que se fazia nos anos 70, né? Quanto de coisa já se mudou dos anos 70 aqui de tecnologia, linguagem? Por que não pode haver uma mudança também na parte ideológica, né? Porque o humor também envolve muita ideologia, né? O que se pensa no momento para fazer piada. Muito bom. E você acha, na sua opinião, que o Roberto Gomes Bolaños deveria parar a temporada do Chaves e também Chapolin, mas vamos botar especificamente o Chaves. Em 78, não seguir como ele fez vários remakes, já temos aí um Chaves mais velho. O auge dele foi aquilo ali, ou a partir do que saiu vários personagens, foi havendo aquela troca aí que ele caiu um pouquinho da qualidade? Boa pergunta, boa pergunta. A gente tem que contextualizar melhor, né? Porque, beleza, o Chaves, o seriado, aquele formato que a gente conhece, ele acabou em 1980. E a partir daquele ano, o Roberto reuniu todos os personagens em um só programa, de 1 hora de duração, onde intercalavam, né? 1 hora passava Uhum. Chapolin, outra hora passava Chaves, outra hora passava Chaparrão, Chapatim. E, assim, bem sinceramente, eu penso que o Chaves só durou até 92, com o Chespirito com mais barriga, velho, enrugado, por uma, talvez, pressão da Televisa, né, que era a emissora. O Chaves fazia muito sucesso e, na época, o Chespirito era muito contratado para shows. E os shows, lógico, principalmente em outros países, exigiam mais que a turma interpretasse a galera do Chaves, né? Que era o que era mais exibido, a galera mais gostava. E então, manter Chaves na televisão dos anos 80, 90 era também uma estratégia de marketing, né? Porque garantia audiência e convites para shows, né? Mas tendo uma visão artística e uma visão crítica do Shakespeare interpretando Chaves já velho, eu particularmente acho que se ele parasse de interpretar o Chaves em 87, 88, tá de bom tamanho, né? Mas aí ele continuou com o Chaves em 89, 90 foi criando barriga, 91 ele não conseguia mais se mexer direito, se locomover, 92 só rodaram episódios na escolinha, né? Onde Verdade. ficava sentado e ficava menos aparente todas as condições que a idade proporcionou ao X-Espírito.
E basicamente assim, o Chaves para o tarde, sim. Tanto que o Roberto conta, eu acho que no livro dele, que está para ser lançado no Brasil, acho que pode ser um tema que a gente fale daqui a pouco, ele Sim. cita que ele terminou o Chaves porque um dia ele foi jantar com uma das filhas e estava passando Chaves na TV. E como ele não tinha muito costume de assistir, né? Porque pensa, você viver uma semana inteira, um mês inteiro gravando Chaves, aí você sentar em casa no sofá, no seu momento de descanso para assistir Chaves. Mesmo Chaves sendo bom, pro cara deveria ser muito cansativo, né? Mas aí de repente tava passando Chaves, ele viu e foi um constrangimento total, porque ele estava com 60 anos já interpretando uma Caramba. criança de 8, né? Então ele decidiu parar e mesmo assim o programa continuou muito bom, porque teve o Chompras, o Dr. Chapatin, e fora do programa também ele conseguiu muito êxito, né? Nos final dos anos 90 ele foi produtor do setor de cinema da Televisa, a Televicine, e ele fez uma peça de teatro que é recordista de bilheteria no México, chamada Once e Doce, 11 e 12, em que ele interpretava um caminhoneiro que era escolhido para ser doador de sêmen. Era uma peça bem mais adulta, bem mais picante, e fez muito sucesso, cara. Era estrondoso. O cara ficou mais de 20 anos em cartaz, quer dizer, quase 20 anos em cartaz e manteve mais ou menos 400 mil apresentações. Isso é um Caramba. recorde. Para Muito você ver, bom. eles conseguiram inventar, né? Porque um público que era acostumado com ele interpretando o Chaves, né? Que era uma criança, depois veio ele interpretando um caminhoneiro que contava um monte de piada adulta. O cara soube se reinventar, né? Porque dos dois modos ele conseguiu sucesso, conseguiu boa crítica. Era realmente um gênio. Você falou sobre a questão dos shows, né? Era muito o que acontecia era no Chile, um país privilegiado, né? Porque houve muitos shows também na época, e o pessoal meio que tem uns questionamentos das imagens. De fato, é real? Aquele estádio imenso, lotado. Pelas fotos a Pior. gente vê, a gente nem acredita, né? Mas de fato é real, eu creio. Na sua visão também é? Porque também tem vídeos, né? E vídeos, poxa, um vídeo dos anos 70, dificílimo de editar, né? Uhum. Então, realmente, em verdade, o Chile foi um dos países em que o Chespirito mais fez shows. E shows históricos, né? O Chespirito recorda muito bem essas passagens no Chile, em outros países próximos, porque a primeira vez que ele teve, digamos assim, ele teve um lance amoroso com a Florinda foi no Chile. Ele sempre Uhum. contava essa história com muito carinho, porque a Florinda foi a segunda esposa dele, mas foi quem acompanhou ele até a morte, né? Foi muito Verdade. importante para ele. E era a maior parceira artística dele. Eu estava te falando daquela peça, Você, que a Florinda incentivou o Shakespeare a fazer. Então, às vezes, o pessoal coloca uma imagem de vilã dela, mas ela tem uma importância muito grande para a vida do Roberto, sem dúvida alguma. Soube dar um gás ali nele, né? Para continuar, né? Um incentivo. Isso. Ela incentivava ele pra caramba. Era ela que falava, por exemplo, esse texto tá ruim, esse texto tá bom, essa direção tá boa, isso não tá, sabe? Ela era a pessoa de confiança dele artisticamente. E pessoalmente Entendi. também, na vida pessoal, logicamente, era um casal, então ela foi importante na vida do Roberto em vários sentidos. Bom, Ed, vamos pular aqui para um assunto que eu acho muito interessante. É o que o povo tem que não gosta das novas dublagens? Por que tanta reclamação? O que você pensa a respeito? Será o que? A memória afetiva da pessoa, por tanto tempo acompanhar, e quando vê uma mudança, não aceita, porque a parte dos dubladores morreram, né? Impossível refazer algo, porque tem que trocar, né? As vozes. É uma questão histórica também, né? A gente pensar assim que existem episódios que não foram dublados e que vão ganhar uma exibição na TV sem dublagem, não dá, né? Então, logicamente, existe a possibilidade de se fazer uma dublagem. Só que aí tem um problema, como
você mesmo falou, que parte dos dubladores faleceram. Sendo assim, não dá para você ir numa mesa branca, pegar a voz do dublador e colocar. Então, logicamente, você tem que apelar para a substituição, que é uma coisa muito comum na dublagem, né? Só que, por conta da memória afetiva, o pessoal tende a não aceitar esses episódios, mesmo considerando todo o contexto histórico que tem por trás delas, né? Episódios que não foram dublados, porque as emissoras, no caso o SBT, não se interessou antes de trazer certos episódios ao Brasil, dublar. E aí, poxa, você pensa, 36 anos ouvindo uma mesma voz para depois você ligar a TV e tá outras totalmente diferentes, é realmente um choque, mas existe a questão, né? Se você se abrir assim para assistir, se você assistir uns 6 episódios, você já se acostuma com a dublagem, passa a admirar ela também, porque ela tem qualidade. A do Multishow, por exemplo, a do Multishow teve todos os remanescentes da dublagem antiga, né? Todas as vozes eram, creio que 5 profissionais da época dos anos da Maga, que era uma empresa do SBT dos anos 70, participaram da dublagem do Multishow com substitutos à altura, né? Antigamente quem dublava o Chaves era o Marcelo Gastaldo, já falecido. E no Multishow foi o Daniel Miller, que é um baita de um dublador. Ele dubla muitas séries, muitos desenhos, ele faz a voz do Panda, do Urso Sem Curso, por exemplo. É um baita dublador. E conseguiu muito bem emular a voz do Gastaldi, emular a interpretação, e fez um trabalho magnífico que precisa ser reconhecido, né? Porque o Gastaldi está falecido, o que a gente pode fazer? Verdade. Coloca para substituir. Tem episódios inéditos? A solução é essa, você colocar alguém para substituir o cara. E você citou o Gastaldi. O Gastaldi é considerado o nosso Chaves brasileiro? Assim, você fala em que sentido? No sentido de... A genialidade dele por ter um filho de pegar. Pô, esse cara aqui vai ser o Seu Madruga. Essa aqui vai ser a Florinda. Porque ele acertou em cheio, né? Sim, porque além de dublar o Chaves, ele também foi diretor da dublagem. Então, todas aquelas vozes que a gente conhece, ele foi que escolheu, né? Então, ele tinha um feeling artístico brilhante. Ele já dublou o John Lennon, o McCartney, o Charlie Brown, o Snoopy. Verdade. Ele era um dublador, assim, e tinha uma experiência vasta, sabe? Ele ficou, acho que, 35 anos da vida dele fazendo dublagem. Então, quando o Chaves chegou, ele já dominou de letra aquilo lá, interpretou muito bem, né? Porque é de se considerar que mesmo o Brasil hoje amando o Chaves, quando chegou lá nos anos 80, 90, o público estranhou pra caramba aquele conteúdo, né? Como assim? Adultos interpretando crianças em um cenário pobre? Como pode, né? E houve um choque. se você ir na hemeroteca do Jornal do Brasil e pesquisar sobre Chaves, Chapolin, é só crítica, véio. Só crítica dura, pesada. E o Gastaldi, ele não tinha essa visão de tipo, Chaves é um seriado tosco, que tem cenário ruim, adultos interpretando crianças, coisa ridícula. Ele tinha uma visão Ele tinha uma visão crítica, mas para o lado positivo, né? Ele via Chaves como uma série bem escrita, bem dirigida, bem elaborada e que tinha um humor que era pouco comum na época, né? Você citou os Trapalhões, por exemplo. Opa! Né? Os Trapalhões, eles apelavam muito, né? O Gabriel citou agora há pouco que o Viva exibiu um episódio em que o Didi faz piada de camisinha com um monte de criança na plateia, né? E o Chespirito, ele teve cuidado de fazer um conteúdo familiar que atingisse a criança, o adulto, o idoso, ele não fazia esse tipo de piada. Tinha sim duplo sentido, mas era bem contido, era bem dentro da caixinha, né? E isso o Gastaldi admirava bastante, porque era um humor assim, muito sadio, sabe? Muito saudável. Tanto é que o Matheus Davi, conhecido pelo apelido de Disco, né? Grande Disco, ele falou que fala sobre Feroz e Mau. Pois é. Okay. O Gastaldi, ele gostava tanto desse estilo de humor de Chaves, que ele chegou a vender para o SBT um piloto de uma série que tinha os atores, os dubladores de Chaves atuando,
ele, o Carlos Seidel, que é a voz do Madruga, o Osmírio Campos, que é a voz do Girafales, que ele tinha um humor muito parecido, tinha uma pegada cômica, era bem criativo também, assim como o Chaves era, e que infelizmente teve, assim, eu não posso dizer que teve um fim trágico porque nem teve no começo, né? Foi gravado um piloto, o SBT inicialmente aprovou, mas depois voltou atrás, não quis fazer. Mas é um registro histórico muito interessante que está no YouTube, sabe? Ele fez uma série toda focada em Chaves, assim, sabe? Um episódio de uma série. Muito bom. Bom, e você acha que o SBT desvalorizou a obra de Shakespeare? Não, porque eles foram gênios assim, de pegar um produto, dublou, aí vamos ver no que vai dar. E bombou, virou um estouro. Será que eles não tinham a proporção que seria um fenômeno? Não tinha essa Assim, proporção de pensamento. Ah, foi lá, aconteceu, dublou alguns personagens, alguns episódios, pum, botou no ar. E depois não houve uma continuidade de dublagem também, né? é que assim, hoje em dia os fãs de Chaves têm uma mágoa muito grande com o SBT, né? Muito perceptível isso. Você, por no próprio Fórum Chaves, no Chespiritadas, você acha críticas muito ardorosas, mas ao mesmo tempo justas, ao SBT. Só que assim, o SBT tem uma importância histórica porque foi a emissora que trouxe Chaves ao Brasil, né? E exibiu por 36 anos, né? Nenhuma emissora faria isso, né? Eu estava lendo um dia desses o livro do Boni, José Bonifácio, que foi por muitos anos diretor da Globo, e ele dá a opinião dele sobre Chaves. Ele fala, por exemplo, que Chaves tinha um humor muito parecido com os Trapalhões, só que ele nunca levaria ao ar na Globo. Ele fala, pô, o Chaves é legal, tá, mas na Globo não ia ter vez. E, poxa, se na Globo o Chaves não ia ter nem vez, não ia ter nem como a Globo, sei lá, exibir por determinado período e tirar, porque nem chance de exibir tinha. E o SBT, além de exibir o Chaves, exibiu por muito tempo, muito tempo. Em E vários não horários. houve muita migração, né? Se a gente pegar, por exemplo, a família Dinossauro, que foi um estouro na Globo no início dos anos 90, cara, mudou para a Band, para o SBT, depois voltou para a Globo na TV paga. Uma bagunça. Chaves não, sempre continuou com o SBT, com raras exceções, né? O próprio exemplo do Multishow, Cartoon Network, mas aí já é uma questão que envolve mais TV por assinatura, né? Não TV aberta propriamente dita. E o SBT tem realmente essa importância, porque se a gente está aqui conversando sobre Chaves é graças a eles, só que o descaso sempre foi muito aparente, né? Uhum. Que, assim, houve muita negligência, né? Eu gosto muito de citar, assim, gostar, não gosto muito, mas eu preciso citar, o caso do Chapolin. Uma série que teve originalmente mais ou menos 280 episódios. O SBT tinha disponível para compra mais ou menos 250, aproximadamente. Comprou 150, ou seja, metade da quantidade de episódios. E durante muito tempo exibiu 90. Ou seja, o SBT Caramba. exibia um terço da série. Sem a preocupação de trazer mais episódios ao público, mesmo o público pedindo às vezes, porque tinham episódios que eram de partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, e às vezes o episódio não tinha o começo, não tinha o final, e aí o público pedia, falava para o SBT, sugeria a compra, e mesmo assim eles não ligavam, tacavam o dane-se, porque meninos bons não devem dizer palavrões mais fortes, né? O SBT tacava o dane-se e não queria saber. Para eles, os poucos episódios que eles já exibiam diariamente na programação eram suficientes, davam grana do mesmo jeito, e eles não iriam investir em mais, né? Tanto é que muitos episódios só foram exibidos e pulados no Brasil por conta do Multishow, que é Verdade. do Grupo Globo. É porque fica uma impressão assim, ah, não dá audiência, vamos colocar o Chaves. Ou então, eu lembro muito que era as férias, aí vinha uma vinheta assim, quando eles faziam uma birra, né, entre quem sou eu para julgar que é a emissora, mas vamos aqui ao caso. Ah, o Chaves voltou das férias, aí era época de férias, aí entrava aquela locução bem conhecida do Beija-Flor, que faz a chamada padrão do SBT, né? Ficou tão conhecida.
Ah, mês das férias, o Chaves voltou. Aí falava os horários e tal. Aí botava o Chapolin. Tipo assim, eu uso a hora que eu quiser. Isso que me dá uma sensação do que eles fizeram durante alguns anos. Você tem essa impressão? Sim, sim, o Chaves, a própria emissora diz que internamente que é o Coringa, né? Então, tipo, sempre Uhum. que tem algum problema, eles colocam o Chaves, e quando o problema está solucionado, eles tiram o Chaves, né? Assim, depois de tanto tempo exibindo, eu não vejo isso como um problema, né? Porque, assim, o SBT exibiu durante 35 anos. Aí, por exemplo, a gente pegar 2013, por exemplo, foi uma época em que eles não exibiram tanto Chaves, né? Dá para entender relativamente a situação, né? Agora, tem coisa realmente que é muito mais revoltante, né? Porque eu vou citar um exemplo de uma exibição de 2015. O Chapolin ele estava sendo exibido no início da tarde do SBT e estava dando audiência, sabe? Estava dando mais audiência que o Chaves, que passava no final da tarde, e que algumas das novelas que eram exibidas naquele horário, né? Então o Chapolin estava rendendo naquele ano. Só que aí o SBT armou sabotagem, né? Em determinado período, eles começaram a reprisar o mesmo episódio 2, 3 vezes na semana. E, poxa, o público, que não é bobo nem nada, não vai assistir o mesmo episódio 3, 4 vezes em uma semana, né? Então, a tendência era o público abandonar a exibição e ter um pretexto para tirar o Chapolin do ar. Hum. Ah, Então, baixa nesse audiência. caso, tem essa questão de, poxa, eles estão exibindo o produto está dando audiência, mas se eles não querem que seja exibido porque eles não gostam, qual o sentido disso, cara? Sabe? E o pior é que, em substituição, eles colocaram Raven, Arnold, que são duas séries que eu gosto muito, e não deu a mesma audiência, né? Enquanto o Chapolin dava 6 pontos, o Arnold dava 3, metade do que dava o Chapolin, né? Eu lembro de Fora épocas que a marcava questão dos até 10, episódios, né? a questão dos episódios. Tem alguns episódios, como no caso da saga da Branca de Neve, né? Que é um episódio onde eles parodiam a obra do Walt Disney, dos irmãos Grimm, e fazem em 3 partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3. E o SBT, nos anos 90, não comprou a parte 3. E durante muito tempo os fãs fizeram reivindicações, pediram, e nada. O episódio só estreou no Multishow em 2018, com uma dublagem nova. Entendido. E por falar em Multishow, a Multishow eu elogio muito a razão, assim, o cuidado que teve, né? Pela primeira vez você pôde acompanhar o seriado numa ordem cronológica. Isso eu achei sensacional. E uma ordem cronológica original, né? Verdade. Porque a ordem que a Televisa disponibiliza para as emissoras, ela é totalmente incorreta. Totalmente incorreta. Tem episódio, para você ter uma ideia, tem episódio que é de 1976, que eles exibem no meio da temporada de 75. Ou Sim. seja, uma listagem totalmente desleixada. Totalmente. E aí, graças às pesquisas que os fãs fizeram durante muito, muito tempo, eles conseguiram uma base para determinar a ordem cronológica fiel a que foi exibida no México nos anos 70 e disponibilizaram ao Multishow. E o Multishow seguiu à risca essa listagem dos fãs, né? Tendo inclusive algumas exceções positivas. Vou citar um caso de um episódio aqui que houve um erro na exibição original dele. Você deve, talvez algumas pessoas que estão assistindo devem saber que teve um episódio em que o Chapolin se acidentou. O Sim. Chespirito se acidentou em um episódio de Chapolin, mais precisamente no olho. E nos 2 episódios seguintes, ele apareceu de tapa-olho. Em um episódio, ele explica o que aconteceu, e no outro, quando perguntado, ele responde: Ah, não vou responder porque eu já respondi no programa passado. Só que o que acontece? Na hora de exibir os 2 episódios, a Televisa inverteu. Então, foi exibido o primeiro episódio que o Chapolin reclama da pessoa ter perguntado para ele, tipo, não tem que te responder porque eu respondi no programa passado. E o episódio onde ele faz a explicação foi exibido depois. Então, o Multishow, sabendo dessa situação, inverteu a ordem dos episódios, né? Cara,
tem mais a se dizer? Uma exibição perfeita. Muito bom. Olha, a turma CH está dizendo aqui, a lista CH é um site que deu uma importância sem igual para todos nós fãs de Shakespeare. A lista CH, ela começou como Shakespeare e suas obras, no site shakespeare.org, né? Quem fazia era o Ranier Ramírez, um cara, acho que de Porto Rico, acho que é, e o Thomas Henrique, brasileiro. E em 2013 houve a migração dessa parte do Shakespeare.org para o Fórum Chaves. Só que, infelizmente, pouco depois o Thomas veio a falecer, em decorrência de uma cirurgia mal sucedida, e aí o trabalho passou a ser tomado pelo James Revolt, que é um camarada nosso, cara, muito gente boa, inclusive um abraço para ele aí, que faz um trabalho excelente de pesquisa, né? Porque alguns episódios, para se descobrir a data, né, de exibição, para que seja feita a listagem, né, certinha, às vezes, para conseguir determinadas informações, o cara compra a revista dos anos 70 do México, sabe? Para saber sinopse de episódio, a data em que ele foi exibido. Isso é um trabalho fora do comum, né? Porque, vou até citar um exemplo que tem a ver com a lista CH, mas tem a ver também com as redes sociais do fórum, que a gente estava discutindo agora há pouco. Chapolin completou 70 anos no final do ano passado, né? Chapolin surgiu em 70, só que havia um enigma, né? Em que data ele surgiu. E a gente tinha como certo que ele surgiu dia 13 de dezembro de 1970. Só que aí a gente, pesquisando em hemerotecas, em acervos digitais, a gente encontrou um registro da semana anterior, aquele dia 3, que no caso foi dia 26 de novembro de 1970, e a gente descobriu que o Chapolin estreou naquele dia. Então é um trabalho arqueológico, né? A gente descobre coisas. Verdade. Que, às vezes a gente se surpreende com o que a gente acha, né? Olha, estão fazendo aqui um complemento aqui, a turma CH falou assim, graças a essas pesquisas descobrimos episódios desconhecidos também. Isso. Mas o que eu mais gostei foi o comentário do Matheus. O James Revolt é o Silvio Santos brasileiro. O James é sensacional. Mas sim, alguns episódios a gente descobriu meio, desculpe a palavra, meio na cagada, né? Porque a gente, fazendo a pesquisa, a gente encontrou sinopses e datas de episódios que não são mais comercializados hoje, né? Muito bom. E a gente fala muito disso no documentário que a gente fez. Nós, no Fórum Chaves, nós fizemos um documentário sobre os episódios perdidos e a gente explica melhor essa questão, né? Da diferença entre um episódio perdido brasileiro e um episódio perdido mundial, ou seja, um episódio perdido em que não há exibição em lugar nenhum do planeta. É uma explicação melhor sobre isso, né? Documentário, assim, de 1h30, dá para assistir bem de boa, sabe? É um conteúdo bem interessante. Ok, então... essa questão do descobrimento meio sem querer querendo de alguns episódios, né? Muito bom. Então tá aí a dica aí, após terminar a nossa live, vá lá, só procurar no YouTube, aí tá, é o quê? Documentário? Documentário Episódios Perdidos na História. Então tá aí, gente, tá aí uma boa pedida para sexta-feira aí, saideira de CH. Fala um pouquinho também, falamos aqui, é um assunto que tem que ser discutido aqui. O que você achou, de repente, eu acho que 2020 foi um ano louco. Aí, de repente, a Maísa sai do SBT, tá, beleza, mas saiu. Aí, eis a notícia, Chaves sai do SBT, Chaves sai da Amazon, Chaves sai do... Como é que você assimilou isso aí? Porque nunca esperávamos, né? Cara, a gente começou a nossa preocupação em outubro de 2019. Porque, de repente, o pessoal do Discord, né, que é um aplicativo muito, muito conhecido, que há servidores sobre Chaves naquele espaço, o pessoal estava de boa, era um dia como qualquer outro, e de repente eles
abriram episódios no YouTube e alguns não estavam mais disponíveis. E aí a gente descobriu pouco tempo depois que a Televisa estava bloqueando esses episódios, uma coisa que ela nunca tinha feito antes. E aí a gente começou a nossa preocupação, né? Pensar, poxa, o que está acontecendo para a Televisa tirar os episódios do YouTube? Beleza. Passaram-se aí longos meses, veio pandemia, veio exibição, saiu a exibição, e até que chegou em julho de 2020. E aí a gente recebeu a notícia internamente que o Multishow deixaria de exibir Chaves, né? Poxa, uma exibição tão histórica que exibiu todos os episódios em ordem cronológica, com dublagem, com dual áudio, né? De você poder mudar a espanhol para português de uma forma muito dinâmica, algo que o SBT nunca fez, né? Foi uma exibição muito boa e a gente ficou muito triste, poxa, uma exibição desse porte, parar de repente porque a Televisa não quer, como é que pode, né? Beleza, a gente pensou que seria só como Multishow. Antes fosse, né? Porque Chaves estava no pacote do Prime Video e aí no dia 30 de julho saiu totalmente do catálogo, né? E aí aconteceu o mesmo com o SBT no dia seguinte, no dia 31, que houve a última Em uma tacada só. na casa, né? E aí naquele dia houve a repercussão maior, porque assim, tipo, saiu do Multishow, beleza. O pessoal pensou que era uma questão de contrato com o Grupo Globo. Lembro. Saiu do Amazon, assustou um pouco, mas não tanto, né? Aí quando foi SBT, que já estava há 36 anos exibindo Chaves, nossa, que teve de emissora cobrindo, de reportagem falando. A própria aí, emissora se despedindo também, né? Isso. Aí descobriu-se que saiu do ar por uma discordância entre a família do Roberto e a Televisa. Só que para essa questão a gente precisa também contextualizar, né? Eu não sou muito bom nisso, mas vamos ver no que dá. A gente tem que entender que uma obra como Chaves, ela possui dois detentores, né? O Roberto Gomes Bolanhos e o Grupo Televisa. O Roberto, ele fazia de tudo nos programas. Ele escrevia, atuava, dirigia, produzia. O cara fazia um trabalho absurdo. O cara, ele fazia arquitetura de cenário, ele desenhava storyboard. Nossa, um trabalho muito, muito louco. Ele fazia de tudo. Porém, a parte técnica era toda bancada pela Televisa. Isto é, o armazenamento de fitas, as câmeras, iluminação, som, era tudo bancado por ela. E a transmissão também, obviamente, né? Então a Televisa tem direito pelo material audiovisual do Roberto Gomes Bolanhos, né? Mas é um direito dividido. Ele tem direito sobre o roteiro que está naquele episódio. A Televisa tem a fita em si, né? Porque ela que armazenou aquela fita, ela que produziu, ela que editou. Então é tipo uma paternidade dividida, né? E, portanto, para uma exibição ocorrer, precisa ter um acordo, um contrato. E mais para frente, nos últimos meses aí, cerca de 2, 3 meses, a gente descobriu que o último contrato que o Roberto assinou com a Televisa foi no dia 1º de agosto de 2000. Tendo Chaves saindo do ar no dia 31 de julho, logicamente, ele assinou um contrato de 20 anos com a casa, né? Permitindo a exibição para TV, home video, posteriormente plataformas de vídeo, né? E aí chegou 2020, não renovaram o contrato, que no caso o Roberto já era representado pelos filhos, né? Mais precisamente pelo Roberto Gomes Fernandes, que é o principal herdeiro, né? E não houve acordo. Até agora não está tendo uma formulação de contrato para que volte as séries à televisão. Então estamos aí no aguardo aí, né? Não tem muito a ser feito, só esperar, né? Porque quando o SBT tirava Chaves da programação, nossa, tinha campanha na internet, Eu lembro. toda hora estou desligando esse troço.
tinha campanha, hashtag, o Pânico falava sobre, era o maior alvoroço, e isso tinha como consequência a volta, né? Hoje não tem como fazer alvoroço, né? A gente até conseguiu enviar uma carta em um baixo assinado para a Televisa e o Grupo X-Espírito, né, que é a empresa dos filhos do Roberto, mas isso talvez pouco resolva, né? É uma questão muito mais financeira, né? Olha, tem uma pergunta aqui da turma CH. Olha só. Você acredita que uma emissora pagando os direitos separadamente para a Televisa e o Grupo X-Espírito seria a possível volta? Sim, a volta total não, né? Seria uma volta parcial. Se uma emissora que negociasse separadamente com a Televisa, atendendo os interesses da Televisa e atendendo os interesses do Grupo X-Espírito, possibilitando a volta de chave, seria uma volta apenas naquele nicho, apenas naquela emissora. Há essa pergunta porque há boatos que o SBT está tentando uma negociação diretamente com a família Gomes Fernandes. São os 6 filhos do Roberto. Porém, tem a questão da Televisa também, né? Não dá para você negociar somente com um dos lados, né? Mas eu penso que a partir do momento que o SBT conseguir alguma coisa com o Grupo X-Espírito, é um estalar de dedos para conseguir algo com a Televisa, né? Porque o SBT são quase 40 anos de parceria com a Televisa. Não seria nesse momento que eles iriam abandonar o barco, né? Se bem que a relação dos dois está meio tumultuada hoje, né? Algumas novelas da Televisa estão indo para o Globoplay. Tem essa história aí. Se Chaves voltar, o Chaves pode voltar no Globoplay, que está englobando até Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é um clássico da Record. Então, tipo, a gente pode esperar de tudo, né? Mas, por enquanto, se Chaves voltar, seja no SBT, seja no Multishow, seja no Amazon, seja na internet, a gente já está no lucro, né? Porque, bicho, é inacreditável, cara, porque... Thiago, bem sinceramente, Thiago, você conhece alguma outra emissora não, perdão, alguma outra série que saiu do ar porque as detentoras não entraram em acordo para exibir? Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Nunca. Eu achei incrível também a razão. Surreal. A gente não sabe muito bem a razão, né? Há boatos de que os filhos do Chespirito querem produzir um reboot de Chaves, e por isso querem que Chaves saia do ar, o que eu acho que seja bobagem. Mas também a questão financeira, né? Acredita-se muito e é uma possibilidade que eu cheguei a duvidar uma época, mas hoje acredito que o Grupo Chespirito, que é um valor X, está pedindo um valor X para a Televisa, mas talvez por conta da pandemia, onde há muita crise financeira em emissoras, a Televisa não quis bancar esse valor X por Chaves, e aí ambos entraram em desacordo. Mas a razão definitiva, certinha, a gente não sabe. Talvez a gente nunca saiba. Vamos aguardar, né? O que especulou muito assim que o Silvio Santos estaria conversando com a família de Roberto Gomes Bolanos é o motivo também da fraca audiência, né? Que anda derrapando aí, e o Chaves, como sempre, ser o salvador da pátria, né? Então acho que isso que gerou também novas notícias que circulou bastante, né? Por enquanto é só esperança, né? Nada de fato... A questão, a programação, digamos assim, infantil do SBT está muito tumultuada, né? Houveram tentativas de tirar o Bom Dia e Companhia, colocar um programa de entretenimento semelhante ao Encontro com a Fátima, mas, assim, tá muito nebuloso tudo isso, né? Então, tipo, será que o SBT vai continuar com o Bom Dia e Companhia? Será que no lugar quer colocar Chaves, mas como Chaves não está em exibição, não tem como colocar, né? Mas, assim, não se sabe, né? Se isso é realmente verdade. Bem, só o tempo dirá. E já estamos aí nos 54 minutinhos, para você ver que falar de Chaves rende muito. Fala um pouquinho de uma coisa que eu achei muito bacana sobre a Mesa Quadrada. Isso. Mesa Quadrada, ele é um podcast que nós do Fórum Chaves fazemos desde 2018 e atualmente está em uma nova temporada, onde toda semana tem um programa novo no Spotify e no YouTube, né?
Porque, assim, se a gente pegar o exemplo de podcasts famosos, como o Flow ou Podpah, Hum. muito de formulação de pílulas, né? Eles gravam um bruto de 2 horas, colocam no ar e depois, passando-se o tempo, né? Passando dias, eles lançam pequenas, digamos, pílulas dos programas, sabe? Pequenos trechos para que haja um interesse de buscar o programa completo de 2 horas, né? E a gente faz mais ou menos isso. A gente deixa um programa de meia hora no Spotify e no YouTube a gente lança um compiladinho de 10 minutos, de melhores Muito bom. momentos, com imagens, vídeos, é uma coisa bem, bem interessante, bem interativa, sabe? E a gente também recebeu convidados, assim, a gente recebeu a Cecília Lemos, a voz da Chiquinha, o Cassiano Ricardo, que por muito tempo dublou os personagens do X-Espírito, é um cara muito boa praça, o Renan Garcia, do Vila do Chaves, que é um canal com conteúdo original sobre o X-Espírito, que está bombando muito ultimamente, ele também é muito gente boa, e tem uns outros convidados internacionais aí que mais pra frente vocês vão saber. Aguardem. Fala um pouquinho do livro agora, né? Para a gente fechar aqui a nossa prosa. Nossa, cara, que grata surpresa, né? O X-Espírito ele escreveu uma autobiografia, né, as memórias da vida dele, em um livro de 400 páginas, muito grosso, com muito conteúdo, que no México foi lançado em 2006. Finalmente esse livro está chegando para o Brasil, né? Muito bom. E no Chaves a gente está fazendo a revisão deste livro, né? A gente está acompanhando a questão da tradução e de algumas outras coisas. E mais para frente vocês vão saber mais detalhes aí. É uma leitura muito interessante, que aborda muito a vida do Roberto. E em português vai estar sensacional, cara, porque, poxa, o brasileiro o Brasil é a nação que mais valoriza a obra do Roberto, né? E finalmente a gente vai ter um livro escrito por ele no Brasil. Muito bom. Olha, 57 minutinhos, mas aqui eu vou explorar mais um pouquinho. Tiago, posso fazer Pode uma falar. observação do livro? Pode. O livro já está em pré-venda, né? Quem fizer a compra até dia 31 de março vai ter frete grátis, vai ter um certificado que vai vir junto com o livro e o nome completo em uma página de agradecimentos no final do Olha livro. aí. E além do mais, assim, uma observação interessante também do nosso trabalho no livro é que terá uma página, um capítulo extra. O Roberto escreveu toda a vida dele, só que ele não contou tudo, né? Porque ele veio a falecer em 2014 e o livro foi lançado em 2006. Ou seja, pelo menos 8 anos da vida dele que não foram contados, né? E a gente vai ter essa tarefa aí de contar todo esse período de 8 anos, a reta final da vida dele, em um capítulo do livro. Muito bom. Show de bola. E a pergunta que eu tenho aqui para finalizar é qual é a mensagem que o Chaves e Chapolin deixou para o público? Difícil, hein? Eu penso que é uma mensagem de, talvez, de que a simplicidade vale muito, né? Porque, falando bem sinceramente, as séries do Roberto não eram caviar, né? Não tinha uma produção hollywoodiana, não era como séries como A Feiticeira, Vinha um Gênio, que tinham produções muito avançadas já para a época, mas Chaves conseguia resultados muito bons graças à simplicidade, pois não era um caviar, mas era um arroz com feijão bem feito. Eu acho isso brilhante. E a criatividade, né? Dá para se conseguir muito na vida tendo uma criatividade, tendo otimismo, tendo tentativas, né? De dar certo, de formular ideias. Ou seja, ser jovem, né? Para o Roberto, Muito bom. ser jovem não era na idade, né? Você não é jovem porque você tem
20 anos. Você é jovem, mesmo tendo 80, desde que você mantenha um espírito jovem. Você tem ainda um otimismo, uma garra, uma esperança de que tudo vai dar certo. E essa talvez seja a grande mensagem das obras de Chespirito, né? De que o simples é bom e de que a gente tem que tomar cuidado para não virarmos velhos de apenas 26. É muito bom, cara. Olha, foi um prazer conversar com você. Mas Eu é quero tudo meu. fazer aqui uma foto para finalizar aqui nossa prosa. E você deixa aí os contatos aí que a galera pode acompanhar, as novidades. Vamos fazer uma foto rápida aqui. Ah, pronto. Fala um pouquinho aí, como é que a galera te localiza? Fala um pouquinho sobre as plataformas da página. Para me localizar, não tem muito segredo. Igor Borges CH no Instagram. Não sei por que alguém vai querer me localizar, mas tudo bem. Nunca se sabe, Mas né? Mas tá bom. o Fórum Chaves, sim, vale a pena você localizar. Todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, que a gente sempre tenta trazer conteúdo interessante, bons textos, sempre levando o legado de Shakespeare para frente. Muito bom. A turma CH tá falando, mandar mais recebidos. Mandar mais... Para que, poxa, desperdiçar dinheiro assim, né? Olha aí, foi muito show aqui a nossa prosa aqui, porque falar de Chaves é falar de infância, é falar de algo que faz parte da vida de várias gerações. Então, foi um prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Sucesso, Thiago. Gosto muito Muito de acompanhar obrigado. seu conteúdo, das suas entrevistas. E é isso, sucesso, cara. Continue fazendo esse trabalho excelente, porque assim como o Fórum Chaves, você vai construindo o seu nome. Muito bom. A E melhor coisa tamo que junto você aí. pode construir o nome é você Verdade. pensar, Thiago Nascimento. Esse nome associar a profissionalismo, a talento, é algo sem igual, cara. E parabéns aí vocês pelo incrível trabalho. E estamos aí para o que der e vier. Abraço, cara. Valeu. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV e também logo logo vai estar no YouTube Thiago Comunicador. Valeu, Igor. Tamo junto. Tamo junto. É nóis.